Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós temos uma palavra maravilhosa para meditarmos e toda especial porque nós queremos falar ao coração das mulheres. Como o Espírito Santo pode guiar a vida das mulheres de acordo com a sua vontade e deste modo a guiar as mulheres com excelência, fazendo com que nós possamos nos tornar tudo aquilo que Deus espera de nós mulheres, guiando-nos dentro dos caminhos e dos planos que Deus tem para nós. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a deixar também os seus comentários, compartilhar este vídeo com as suas amigas e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. Nós mulheres vivemos num tempo histórico no qual estamos cada vez mais sobrecarregadas, acumulando inúmeras funções no trabalho, em casa, na vida familiar, na educação dos filhos. Muitas mulheres sustentam sozinhas os seus lares, criam sozinhas os seus filhos, dão assistência a familiares e exercem todo tipo de atividades, acumulando para si uma grande quantidade de funções. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para que possamos encontrar um ponto de equilíbrio, de forma que possamos caminhar na direção dos planos que Deus tem para cada uma de nós. É por isso que hoje eu quero meditar com você a respeito de como o Espírito Santo pode ministrar ao coração das mulheres, alcançar o coração feminino com todas as características que este coração tem, porque o Espírito Santo de Deus é um grande auxílio e consolador na nossa caminhada. Quantas vezes nós nos perguntamos, porque afinal de contas nós cuidamos de tanta gente, cuidamos de tantas coisas e nos perguntamos quem cuidará de nós. E essa resposta eu posso lhe dizer que quem cuidará de você, mulher, é o Espírito Santo. Porque ele é sensível, delicado, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua natureza, ele sabe como lidar com você. Ele sabe como te levar para aquela escola na qual nós começamos a aprender com o Espírito Santo, que a nossa única segurança está nele. Que Deus cuida de nós, porque Jesus deu às mulheres uma grande dignidade num tempo em que as mulheres eram tão pouco valorizadas. Nós vemos relatos na Bíblia de que muitas mulheres seguiam Jesus. Muitas mulheres aprendiam com ele. E ele fazia questão de ensinar a todos sem distinção alguma. Por isso eu quero hoje conversar com vocês, trazendo para este contexto do coração feminino, aquela passagem na qual Maria se encontra com Isabel. Uma passagem que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39, que vai dizer assim: Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor?
Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurado és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Nós temos aqui o encontro de duas mulheres, de idades diferentes, que eram parentes, que estavam ambas vivendo cada uma o seu milagre. Porque de um lado nós tínhamos uma mulher já de idade avançada, esposa de um sacerdote e que não tinha filhos, o que era uma grande desgraça para uma mulher naquele tempo. Mas, embora ela estivesse envelhecida, o mesmo Deus que faz novas todas as coisas estava criando, gestando dentro dela uma grande novidade. E Isabel, então, tem a experiência de, neste momento, ser batizada pelo Espírito Santo. Ela que amava a Deus, que seguia os seus caminhos. E neste momento, nós temos a concretização da palavra que está lá no mesmo Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 15, no qual o anjo diz a Zacarias que o filho que Isabel está esperando será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ambos são batizados no Espírito Santo. Recebem a visita de Maria, que ao dizer sim e receber no seu próprio corpo a ação do Espírito Santo, a ação criadora, ao receber Jesus, também recebe o Espírito Santo, o Espírito Criador. Uma mulher jovem que também vivia o seu milagre e que estava, então, sendo um receptáculo de vida nova e que trazia dentro do seu ventre a salvação do mundo por meio da figura de Jesus Cristo. Eu quero com você atentar sobre este momento no qual nós temos o encontro dessas duas mulheres. É claro que nós podemos entender essa passagem como uma passagem de solidariedade, na qual Maria vai encontrar Isabel para ajudá-la no final da sua gestação. Nós temos aqui um encontro importante entre o Antigo e o Novo Testamento, mas nós temos muito mais. Nós temos a cumplicidade que as mulheres sabem cultivar tão bem. Aqui nós podemos enxergar a característica feminina da cumplicidade, porque nós sabemos que as mulheres, quando elas são cativadas, quando elas têm o coração conquistado de verdade por um amor tão grande assim, elas se tornam totalmente devotadas a este amor. É o que nós vemos nesta passagem. Duas mulheres que experienciaram o amor de Deus, que são receptáculos do Espírito Santo e que se permitem ser guiadas por ele. Porque se nós formos procurar no dicionário, nós veremos que ser guiado é ser dirigido, é ser conduzido, é não ter mais governo próprio e deixar que outrem tome as rédeas da nossa própria vida. Como se nós fôssemos aquela criança que é levada pela mão, pelo pai, sem saber o que nos espera no caminho ou até mesmo qual a direção que a nossa vida está levando. Mas em nenhum momento esta criança se pergunta se o pai sabe o que ele está fazendo, porque a criança confia. Nós podemos, numa analogia muito linda, pensarmos que neste momento, ao meditarmos esta passagem e pensarmos a respeito da condução que o Espírito Santo faz na vida de nós mulheres, nós podemos nos imaginar como aquela criança que na borda da piscina se joga no colo do pai, que dentro da água já espera com os braços abertos. Quantas vezes nós vemos uma cena assim e a criança ela se joga sem reservas, jamais passa pela mente dela que o pai pode não acolhê-la naquele momento tão importante, que ela pode eventualmente se afogar se esse pai for displicente, não for diligente de tomá-la nos braços na hora certa, antes de afundar nas águas. Nós passamos a desfrutar de uma vida assim quando caminhamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece as características das mulheres, a sua sensibilidade,
a sua disposição tantas vezes em servir, a hospitalidade, mas Ele também conhece as nossas feridas. Ele sabe onde nós sofremos qualquer tipo de abuso, onde nós quebramos dentro de nós a confiança para deixar que outro nos guie. Deus conta conosco para que Ele possa cumprir todo o seu propósito na terra. Nós devemos ser sempre, como mulheres, um ponto de ligação, uma verdadeira ponte que ligue as pessoas, sobretudo dentro das nossas famílias, mas também ao nosso redor. Nós devemos ser pontes que liguem todo e qualquer tipo de adversidade, que acolham as diferenças e saibam estabelecer ligações entre aqueles que são tão diferentes de temperamento, de modos de vida, de pontos de vista. Nós não nascemos para sermos dominadoras, controladoras, manipuladoras e tampouco para nos fazermos de vítimas, fazendo com que então as pessoas façam aquilo que nós queremos, manipulando de forma muitas vezes indireta a vida dos filhos e ou os relacionamentos familiares. Nós somos ponto de equilíbrio. Nós nascemos para que toda a nossa sensibilidade esteja aberta à ação do Espírito Santo, para que nós estejamos atentos a tudo que o Espírito Santo quiser nos dizer, para que possamos seguir na direção que o Espírito Santo tem para nós. Porque se existe uma característica marcante em nós e que é extremamente útil para a ação do Espírito Santo, é que nós somos seres determinados e quando o nosso coração é conquistado, nós somos extremamente fiéis àquele amor que nos amou primeiro. Nós vamos até o fim e até as últimas consequências para levar a cabo este amor, os planos e os projetos que Ele tem. Nós encontramos isso em Maria, aos pés da cruz de Jesus, até o último momento, entregue e absorta debaixo da vontade de Deus, guiada pelo Espírito Santo que nunca a abandonou e então diante dele, mesmo no momento da sua maior dor. O Espírito Santo também nos ensinará a oração. E nesse ponto nós podemos destacar que as mulheres se tornam grandes intercessoras porque se colocam diante da vontade de Deus, criando aquele amor pela oração que só o Espírito Santo pode colocar em nós. Nos tornamos verdadeiras intercessoras dentro dos nossos lares e em todos os lugares nos quais a oração for necessária. E afinal de contas, onde é que não é necessária uma oração de verdade? O próprio Espírito Santo tirará de nós o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Nos ajudará a substituir toda a nossa carência por uma convicção de que nós somos de verdade amadas. E essa certeza de que nós mulheres somos amadas por Deus fará com que nós tenhamos toda a disposição para ter uma vida plena, para que possamos ser de verdade uma bênção em todos os lugares por onde nós andarmos. Mulheres equilibradas, mulheres cheias do Espírito Santo e, por isso, cheias dos seus frutos, repletas de sabedoria, mulheres que são capazes de criar elos de ligação, que são capazes de propagar a palavra de Deus, que são capazes de mostrar com o seu próprio testemunho o que é de verdade uma vida de fé. Nós não somos chamadas às mesquinharias, às invejas, às competições. Nós somos chamadas a patamares mais altos. Nós miramos Maria, nós miramos Isabel, quando encontramos na relação dessas duas mulheres a cumplicidade que cada uma de nós precisa estabelecer com as outras, para que nós então, unidas e fortes na oração, possamos sustentar as nossas famílias, as nossas casas, possamos sustentar também a igreja e possamos ser de verdade ajudadoras aos homens e a toda a sociedade, criando e gerando filhos para Deus e não só para o mundo.
O projeto de Deus para você, mulher, é audacioso, sim. Mas o Senhor sabia muito bem quem Ele estava chamando quando olhou para você e chamou você para andar com Ele. Ele sabia que você podia dar muito mais do que você imagina. Que dentro de você, com a sua sensibilidade feminina, com a sua disposição, com a sua fidelidade a Deus, com a sua entrega, só você poderia compreender e caminhar com Ele na direção dos planos que Ele tem para você, usando você para ser luz no mundo. Por isso, todas as vezes que você se sentir só, todas as vezes que você achar que cuida de todos, de todo mundo e que não tem quem cuide de você, nós podemos então nos lembrar que o Espírito Santo está a nosso favor. Ele cuida de nós, independente da situação que você vive. Seja você solteira, casada, viúva, seja qual tipo de necessidade que você tem, se você estiver disposta a dar as rédeas na mão do Espírito Santo, deixar que ele caminhe com você, então você vai desfrutar de verdade de uma vida sobrenatural e você jamais estará só. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo de Deus para nós, enche-nos de Ti, Espírito Santo, tira de nós o melhor proveito, usa as nossas características femininas, a nossa docilidade, o amor que existe dentro de nós, tudo o que existe dentro de nós como característica tão única. Usa, Espírito Santo, para que nós possamos ser de verdade mulheres guiadas pelo Teu Espírito, mulheres que fazem a diferença no mundo e mulheres que são bem-sucedidas em todas as situações nas quais empreendem esforços, porque o Espírito Santo está do seu lado. O Espírito Santo está com você. Quando Ele está com você, Ele cura aí o seu coração. E Ele então tira de você a necessidade de buscar amor em lugares onde o amor não está, de buscar o amor em pessoas e até mesmo em homens que não valorizam você, para que então você possa descobrir o valor que você tem. E a grande verdade é que toda mulher que sabe o valor que tem, caminha com o Espírito Santo numa vida de realização, de satisfação e de grande bênção, porque não se esqueça, a palavra de Deus diz que o nosso valor excede ao das pérolas. Fique com Deus e até mais.